Hoje vamos olhar a umas datas importantes para a gente entender por que que esse casal, né? O que estava acontecendo em volta deles energeticamente quando eles se conheceram, quanto tempo levou para eles ficarem juntos e até os filhos virem e toda a novela que aconteceu, vocês vão ver as influências das energias que estavam vibrando para cada um deles. Vamos olhar aqui? Aqui, né? A primeira coisa importante é que Karina e João, eles têm os dois o mesmo caminho do destino, que é o amor, que é a responsabilidade, que é a família, né? O que a gente precisa ver é se os caminhos para chegar até esses 6 são sincrônicos ou não, né? A Karina e o João, quando eles se conheceram, a Karina estava aqui, ó. Ela tinha acabado de renascer, ela tinha vivido até os 30 anos a estruturação dela através da afetividade. Aí algo acontece bem forte aqui de 30 para 31, que ela renasce. E é no segundo ano desse renascimento que ela conhece o João. Já o João, quando conhece a Karina, ele está vivendo aqui a primeira realização dele. Ele estava num 4, ele precisava se diferenciar da mãe, aprender realmente a ser parceiro e ao mesmo tempo não se anular sendo líder e promover e conquistar o quê? A estabilidade através de um trabalho honesto, né? Através de relações de confiança. Eles estavam nesse momento. O que acontece? Nesse momento que eles se conhecem, a Karina era casada, já tinha um outro relacionamento, e o João era noivo. Cada um estava vivendo um momento a dois com outras pessoas. E olha que interessante a energia que estava em volta deles nessa fase. Olha que interessante, né? Com 21 anos, o João vivia, né? Quando ele conhece a Karina, ele tá num ano de limpeza, de fechamento de ciclo e vivendo um momento da verdade no noivado dele, porque esse ano 9 ele queria que o quê? Que o João tivesse mais confiança em quem ele era. Então ele estava vivendo esse momento e a Karina estava vivendo um poderoso ano 11 de transformação espiritual, né? Ela vivia aqui, quando ela conhece o João, ela está num trimestre 3, onde as parcerias que frutificam estavam em evidência, né? Mas não aconteceu nada, eles simplesmente trabalhavam juntos, mas eles estavam nesses momentos particulares da vida de cada um. E aí, dia 15 de dezembro de 2014, eles se conhecem, eles começam a namorar. E olha que interessante, para o nosso amigo João, ele estava num ano de profunda transformação espiritual, porque ele queria parcerias que ajudassem ele ao quê? A se conhecer. E é justo nesse período que ele e a Karina começam a namorar. E a Karina, o que ela estava vivendo? Ela estava vivendo um ano 4, um ano que busca estruturação, que busca as bases, as raízes para a gente se manter, para a gente sentir autoconfiança. E qual que era o grande objetivo desse ano para a Karina? Libertação, né? Ela tinha que se libertar. Então, com certeza, com os outros relacionamentos eles não tinham dado certo, né? E esse dia 15 aqui, para os dois, ele tem um significado muito forte, porque a Karina tá, olha que forte, ano 4, trimestre 4, não tinha jeito, ou era autoconfiança, ou era coisa, né, de estruturação. E no mês 6 de uma estruturação afetiva, e o dia que eles começam a namorar é um dia de expansão das possibilidades, de fertilidade, de ver que aquilo dá para, né, ir para frente, né? Então a Karina, ela sentiu isso energeticamente. Já o João, ele estava nesse ano 11 buscando
né, se fortalecer na sua individualidade. Ele estava num mês de virada, o que ele estava fazendo com a vida dele afetiva até então não devia estar bom, e ele busca a mudança, e ele começa o namoro no dia 15, era um dia 2, é um dia de parceria para eles. Então é sempre bom a gente conhecer o momento energético que uniu as pessoas para a gente entender o que movimentou a alma de A aí em direção de B, né? No caso da Karina e do João, o João buscava naquele ano 11 que a gente realmente precisa encontrar as pessoas que nos fazem evoluir para a luz, né? E ele ainda estava num trimestre 1, ele buscava alguém que ele intuitivamente pudesse se iluminar. E a Karina estava num ano de estruturação, ela queria segurança, o 4 é o desafio dela também. Então ela estava buscando uma relação para que ela pudesse se nutrir, para que ela pudesse se sustentar numa relação, né, de troca. E aí, gente, no final de 2015, a Karina engravida. Quando ela engravida, qual que é a energia? Para o João, era momento mesmo dele ser pai, olha aqui, né? Ser pai para ele estava na hora de frutificar. E junto com isso, ele estava no trimestre 4, buscando o quê? Que essa frutificação trouxesse para ele a estrutura, a confiança, né? A responsabilidade de fazer algo, né, para deixar um legado. O filho é um legado que a gente deixa, né? Já a Karina, no 2015 dela, ela estava vivendo um ano 5, num trimestre 5, ela ficou grávida de gêmeos, né? Interessante porque assim, esses meninos vêm não como, porque geralmente uma mãe fica grávida ou no ano 3, ou no ano 11, ou no ano 6. Essas crianças vieram para transformar e libertar a Karina de padrões, né, com certeza ancestrais, porque o objetivo do ano 5 dela era que ela se fortalecesse na verdade dela. E vocês vão entender por que essa conjunção aconteceu. Quando a Karina engravida, o João dá uma pirada. Ele começa, né? E aí vem toda a ancestralidade dele, todos os problemas da linhagem masculina dele, né? Que tem uma questão com dinheiro, com estrutura material muito forte. Aliás, é o modo de viver do João é 31. Ele também em outras vidas já ganhou dinheiro de forma ilícita, né? Então ele tem aqui um padrão energético onde tudo que demanda responsabilidade, estrutura material, faz com que ele, ainda mais que ele era muito novo, né? Ainda estava nos seus 20 e poucos anos, quando ele vê que a Karina engravida, ele começa a dar para trás. E eles acabam se separando. Por isso que a Karina fica grávida no ano 5. Era um ano de libertação, para que ela olhasse e falasse assim, não, eu vou ter essas crianças e eu cuido delas sozinha, não preciso de você. Isso foi um momento importantíssimo na evolução da Karina, e é isso que acontece, né? Esse casal acaba se separando, ele volta com a ex-noiva e a Karina fica tomando conta dos gêmeos. E aí, gente, 2016 é um ano muito intenso de crescimento para os dois, né? Os gêmeos nascem em maio, né? Que para o pai estava vivendo um ano de estrutura, que ele precisava muito trabalhar, né? De se sentir confiante. E quando esses gêmeos nascem, ele está no trimestre da verdade dele. Ele está num trimestre de assumir o poder pessoal e ser coerente com as coisas que ele faz, né? No caso da Karina, ela estava vivendo o ano 6, ótimo, né? A mãe sendo mãe, né? Dando à luz no ano 6, que vem com que no primeiro trimestre de profundo autoconhecimento. Esse ano 6 para Karina, qual que era o objetivo do ano 6? Era que ela se
fortificasse, que ela trabalhasse o sagrado feminino nela. E óbvio, né, com o João falando, não sei se eu dou conta, porque tem que ter casa, tem que ter carro, e eu não tenho isso para oferecer para os meus filhos, eu vou dar no pé, né? Isso fez com que a Karina revisitasse muitas coisas de autoconhecimento dela, de planejamento. O 7, ele traz essa energia, como também traz tristeza. É muito ruim a gente ser abandonado por alguém que fez algo com a gente e não vai ali estar do lado na hora que precisar. E aí eles se separam, né? O João, ele volta e casa com a noiva nesse trimestre 7 aqui do 4. Em outubro ele casa com ela, que é um momento também de autoconhecimento, em que ele vai tentar, né? Porque qual que era o objetivo do ano 4 para o João? Era que ele se conhecesse, então ele precisou viver essa coisa do medo, onde ele arregou e voltou para um relacionamento antigo, deixando a esposa, a ex-companheira com as 2 crianças, né? Ele vai para a ex-noiva. No caso da nossa amiga Karina, que ela vai também nesse período, ela vive também outro trimestre 7, para realmente olhar e falar, como é que eu vou planejar ser mãe aqui sozinha mesmo, dando conta dos meus filhos, né? Só que é uma coisa muito rápida. Pro João, chega em dezembro, ele já vê que não é a noiva que ele quer ficar. Ele se arrepende, né? Em dezembro ele se arrepende e quer voltar para a Karina, que está vivendo justamente um ano 6, um trimestre 6, onde ela vai ter a oportunidade de sentir o amor na profundidade, né? Dezembro para ela era um mês 9 de conclusão de algo, então conclusão de um período onde ela teve que bancar muita coisa sozinha. Dezembro pro João é um mês 7, de um trimestre 7, ou seja, era o momento dele olhar para dentro e falar, o que eu estou fazendo da minha vida, para que eu vim aqui? E esse chamado fez com que ele desfizesse essa relação com a noiva e quisesse voltar para Karina. E aí as coisas foram andando até que o divórcio saiu finalmente, porque ele tinha casado com a noiva, né? Quando sai o divórcio, sai de novo, né? Olha que interessante, ele tá vivendo um ano de libertação, que era para que ele se fortalecesse. E o trimestre 1 é justamente o momento do divórcio. Já para a nossa Karina, né, 2017 para ela é um momento de profundo autoconhecimento, de planejamento, de encontrar o lugar no mundo dela que a deixasse livre. E o divórcio, né, o cartão verde para que eles ficassem juntos novamente, acontece no momento onde ela vive um trimestre 8 da verdade dela, né? E aí eles vão se casar em 2020, em setembro de 2020, onde ele está vivendo o ano da verdade, um trimestre de autoconhecimento, né? Tá com 29 anos, ele tá num momento importantíssimo de mudança de realização, né? Que marca bastante a nossa vida. E a Karina, ela tá, olha só, começando uma nova vida, e ela sai da realização em 1 e ela entra numa realização em 7, que tinha nesse primeiro ano, né? O objetivo era que ela se transformasse através das relações, e ela casa com o João num trimestre da verdade. Então, de analisar todas essas indas e vindas do casal e entender, né, o arcabouço energético que estava ali para um e para outro, né, a gente consegue dizer que não é à toa que eles se conheceram,
né? Eles abriram um espaço formando um campo familiar para esses dois meninos, para esses gêmeos que vieram, né? E que a vinda da Karina para a vida do João é justamente para que ele trabalhe as questões kármicas que ele tem com relação à matéria, com relação ao dinheiro, com relação a lidar com as coisas físicas da tua vida, né? E no caso da Karina, o João vem justamente para que ela tenha as coisas, porque ela tem 2 desafios em 4, né? Então o desafio em 4 ele pode levar a gente a ficar muito desconfiado dos outros e aí tender a fazer tudo sozinho sem contar com ninguém. Não é à toa, o João abandona e vai para a ex-namorada, né? A Karina fica, mas quando ele quer voltar, ela recebe ele de volta, né? Então faz parte do caminho da Karina. A evolução dela é no confiar, é no ajudar as pessoas a se estruturarem também. E, importantíssimo, que ninguém queira tirar a liberdade dela de ir e vir. Então isso é uma coisa que a gente vai analisar daqui para frente para ver o que está vindo aí para o casal nos próximos capítulos. Até amanhã!